O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se retratou com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sobre aquela declaração que ele deu, na qual ele citou a Cracolândia. Ao defender a internação compulsória de dependentes químicos, Eduardo Paes disse que não deixaria o Rio virar uma Cracolândia, se referindo ali ao centro da capital paulista. Raquel Morim vai relembrar para a gente essa saia justa, o que aconteceu e essa retratação agora do prefeito. Oi, Raquel, bom dia para você mais uma vez. Carol, você destacou bem, uma saia justa. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Essa é uma apuração do nosso analista, Carol, o Pedro Venceslau. Ele disse que Eduardo Paes pediu desculpas ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, depois da declaração polêmica. Ao se retratar, Paes afirmou que as drogas são um problema nas grandes cidades do mundo e só citou São Paulo porque é a maior cidade da América Latina. A fala do prefeito carioca, dizendo que não ia deixar a capital fluminense se transformar no centro de São Paulo, numa Cracolândia, ocorreu ontem durante a entrega das obras de revitalização do Cais do Valongo, no centro do Rio. Na ocasião, Paes defendeu a internação compulsória de dependentes químicos em situação de rua. Inclusive, o prefeito do Rio falou nas redes sociais sobre a intenção de implementar a medida na cidade. E essa postagem foi curtida pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ou seja, ele também se mostrou favorável à medida. Paes e Nunes são pré-candidatos à reeleição em 2024. Sobre a internação compulsória, o prefeito Eduardo Paes informou que já solicitou ao secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a elaboração do projeto. Em entrevista à CNN, Sorães disse que o programa vai ser permanente, será realizado sob a supervisão de profissionais da saúde habilitados para tratar a dependência química e afirmou ainda que haverá critérios para as internações. É importante destacar, Carol, que existem 3 tipos de internações: a voluntária, em que a pessoa inicia o tratamento por vontade própria; a involuntária, em que familiares ou terceiros pedem a internação contra a vontade da pessoa; e a compulsória, que ocorre por determinação judicial. Um laudo médico é necessário para basear a decisão do juiz. A internação compulsória de usuários de drogas é alvo de muitas críticas das comunidades médica e científica. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, por exemplo, afirma que o tratamento é antiético e ineficaz para melhorar os resultados da saúde e da segurança pública e está associado a impactos negativos em relação à reincidência criminal e ao uso de drogas. A gente separou, mesmo assim, o prefeito Eduardo Paes disse que vai levar o projeto à frente. A gente separou o momento que gerou toda a polêmica, toda a saia justa, como a Carol falou, o mal-estar entre o prefeito Eduardo Paes e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O trecho em que o prefeito do Rio disse que não ia deixar a capital fluminense se transformar numa Cracolândia. Vamos conferir então o que ele disse. O que eu determinei foi que o secretário Daniel Sorães desenvolva a partir de uma perspectiva de saúde, respeitando a lei, como é que a gente pode, aquelas pessoas que se recusam a ter acolhimento, como é que a gente pode ajudar a tratar dessas pessoas. Então, assim, nós não vamos ficar assistindo, não vou deixar o Rio de Janeiro se transformar no centro de São Paulo numa Cracolândia. Prefeito, mas aquilo é uma cena inadmissível. A gente vai dispor de todos os elementos, ajudar para que as pessoas possam ser recuperadas. Leandro Rezende, nosso analista de política aqui de volta. Leandro, depois de uma declaração como essa, vem uma retratação. A questão é que a declaração já foi feita e estamos falando aí de menos de um ano para eleições municipais. E esse é um tema que vai permear as eleições tanto no Rio como em São Paulo. Vou até citar aqui o nosso colega Pedro Venceslau, que ele fez uma matéria nessa semana para o site da CNN mostrando como que o Boulos, aqui na capital São Paulo, tem ali, e é um pré-candidato, vai disputar contra o Ricardo Nunes, como o Boulos, que é do PSOL, não descarta a internação compulsória de usuários de drogas como forma de resolver a questão da drogadição nos grandes centros urbanos, notadamente na Cracolândia, aqui em São Paulo, e como isso deu um problema lá com o PSOL. O Pedro ouviu
o Ivan Valente, né, que é da direção nacional do PSOL, que é contra essa medida, defendida pelo Ricardo Nunes e defendida pelo Eduardo Paes. Eduardo Paes tem dessas, né? Eduardo Paes, muitas vezes ali, ele vai e avança nos seus raciocínios ali e cria um mal-estar. É evidente que cria um mal-estar com o prefeito de São Paulo, por mencionar ali a Cracolândia. A Prefeitura do Rio está encarando a internação compulsória de pessoas usuárias de drogas como uma forma realmente de se criar uma política pública, que já foi tentada, por exemplo, em 2013, no governo de São Paulo, aqui, que foi anunciada pelo Ricardo Nunes há alguns meses, agora pela Prefeitura de São Paulo, mas é importante para quem está nos assistindo entender o seguinte: não depende só do Executivo, depende do Judiciário. O que o Executivo pode fazer nesse cenário? Criar mecanismos para facilitar o cumprimento ou dinamizar o cumprimento de medidas de internação compulsória, mas pelo ordenamento jurídico brasileiro é uma questão que depende notadamente do Ministério Público e do Judiciário. A gente está falando aqui de movimentações políticas, movimentações jurídicas, mas a gente não pode deixar de olhar para o social, Leandro. O que a gente pode trazer de raio-x dessas pessoas que vivem na Cracolândia, os dependentes químicos aqui, não só em São Paulo, mas também ali olhando para o Rio de Janeiro? Carol, vou trazer aqui um dado para a gente pensar um pouco, porque a questão de drogas, ela está uma das ordens do dia do país hoje é essa. Tem esse debate que está se dando no âmbito, né, das capitais, das principais capitais do país, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, e tem também um debate que se dá ali dentro do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal sobre uma revisão da lei de drogas. Nesse sentido, vou trazer aqui um dado que foi elaborado, uma pesquisa elaborada pela Iniciativa Negra, em parceria com a Rede Reforma e o Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública aqui de São Paulo. Eles fizeram um estudo muito semelhante a um outro que foi feito pela Defensoria Pública do Rio para analisar, e o IPEA também já fez um estudo nesse sentido, para analisar o perfil dos condenados por serem usuários de drogas, das abordagens policiais, por pessoas que foram condenadas e processadas por estarem com drogas no momento de uma abordagem policial. Eles pegaram 116 processos recentes, né, que foram, tem ali uma data limite no ano de 2014, e dá para a gente observar alguns dados que apontam ali para um cenário complicado no nosso país no que diz respeito a isso. A maioria dessas pessoas presas com drogas no nosso país, a imensa maioria estava com maconha, que segundo a Organização das Nações Unidas para a questão de drogas, é uma droga de menor potencial lesivo, com pequenas quantidades de maconha, e tinha entre 18 e 21 anos. Refletindo um problema histórico da sociedade brasileira, a maioria dessas pessoas que foram presas, o estudo mostra que eram pessoas negras. 54% dessas pessoas que foram presas eram negras. E o que esse estudo ele coloca ali para a gente também? Carol, é que o seguinte, ao longo dos anos a gente está vivendo um aumento exponencial da população carcerária do nosso país e que em muitos desses processos, como você não tem um critério objetivo para diferenciar o usuário do traficante, as pessoas estão indo encarceradas dependendo da classe social que são, da cor da pele que possuem. Esse é o cenário que essa pesquisa elaborada pelas instituições que eu citei, né, ela traz para a gente, um cenário em que a cor da pele, o lugar onde a pessoa é abordada faz diferença na hora dela ir para a prisão. Isso inflou a população carcerária brasileira nos últimos anos e é isso, né? Ninguém se sente mais seguro, mesmo sabendo que o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do planeta. E a necessidade desse dado que o Leandro traz para a gente também estar inserido no debate que acontece no Congresso com relação a essa matéria.